Saudações, irmãos, irmãs e queridos visitantes. Hoje vamos estar no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E vamos andar dos versículos 4 a 20. E vamos ter como tema: Você pode tudo em Cristo. Você pode tudo em Cristo. Então, Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 a 20, e vamos ter como tema: Você pode tudo em Cristo. Antes que você comece a saltar na sua cadeira, eufórico, querendo saber o que você pode fazer, vamos aqui dizer quais são os objetivos desta pregação. O primeiro e maior vai ser mostrar o que um cristão é capaz em diversas situações. O que um cristão é capaz de fazer ou ser em diversas situações. Em diversas situações. O que um cristão é capaz de ser ou fazer em diversas situações. De maneira mais específica, nós vamos ver quais sentimentos caracterizam a vida cristã, de acordo com este trecho que será exposto. Quais sentimentos caracterizam a vida cristã? Também vamos ver quais sentimentos não devem fazer parte da vida cristã. Não devem fazer parte da vida cristã. Quais sentimentos também não devem fazer parte da vida cristã? Também vamos ver como o cristão deve viver de forma individual, como o cristão deve viver de forma individual, como o cristão deve viver de forma individual e também como o cristão deve lidar com o outro cristão. Qual é o relacionamento que deve existir entre os cristãos? Então, vamos recapitular os objetivos. O primeiro, de maneira geral, vamos ver o que o cristão é capaz de ser ou fazer em diversas situações. De maneira mais específica, quais são os sentimentos que caracterizam a vida cristã, o que não deve, ou quais são os sentimentos que não devem fazer parte da vida cristã, como o cristão vive ou deve viver de forma privada e também como ele vive em relação a outros cristãos. Qual é o seu relacionamento com os outros cristãos? Agora, você pode tudo em Cristo. Este tema é um tema profundo, que quer dizer isso mesmo, que você pode tudo. Hoje eu vim ao púlpito para dizer que você pode tudo em Cristo. E vou usar um texto que detém no meio dele o versículo que é usado como favorito por muitos. Posso todas as coisas em Cristo que me dá forças ou que me fortalece. Eu venho dizer exatamente isso. Que você pode tudo em Cristo Jesus. Mas vamos ver ao final da pregação se você pode tudo como você pensa que pode tudo, ou se você pode tudo como o texto diz que você pode todas as coisas. Também devemos esclarecer que esta é uma das epístolas de Paulo, chamada de Epístola da Prisão. Junto com Efésios, Filemão. É uma epístola que é escrita por Paulo em uma prisão, supostamente a prisão de Paulo em Roma, por volta do ano 62. Este livro é escrito para dar um relatório à igreja de Filipe do porquê de Epafrodito, o enviado desta igreja, estaria a voltar cedo demais para a igreja de Filipos, também aproveitando Paulo agradecer por uma oferta que teria recebido desta igreja e também colocar algumas coisas em ordem, como deveria ser a coragem destes crentes em Filipos, de acordo ou diante da perseguição dos mundanos e também como deveriam se comportar diante dos falsos mestres, principalmente os judaizantes, que ele vai chamar de cães, mutiladores da circuncisão. Mas
No capítulo 4, já estamos no fim da epístola e Paulo vai, antes de entrar em suas saudações finais, falar a estes cristãos quais são os sentimentos que eles deveriam carregar em sua vida, que tipo de prática deveriam ter, o que é que não deveriam ter em seu coração. Também vai mostrar a gratidão por esta oferta que ele tinha recebido desta igreja. E no meio disto tudo nós vamos descobrir que você pode tudo. Que você pode tudo em Cristo Jesus. Vamos logo, sem mais nenhuma demora, pôr as mãos na massa. No versículo 4 nós podemos ler o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Então nós vemos no versículo 4 de Efésios 4 o sentimento, ou um dos sentimentos que deveria banhar a vida dos cristãos. É o sentimento da alegria. A vida cristã, irmão, irmã, querido visitante, não é uma vida em fardo, uma vida triste. É uma vida que é suposto ser vivida em alegria. O texto vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo diz, repito, alegrem-se. Devemos enfatizar que na linguagem judaica a ênfase é dada por repetição. Por exemplo, Jesus, quando falava aos seus discípulos, muitas vezes dizia: em verdade vos digo. Ou seja, amém, amém. Sendo assim, ele está a repetir a importância disto. Nós vimos que os anjos em Isaías 6 repetem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E também nós vimos o próprio Paulo em Gálatas 1, a partir por volta do versículo 8, dizendo: seja amaldiçoado qualquer um, inclusive um anjo do céu, que pregar o evangelho diferente. E repito o que disse antes: seja anátema, seja amaldiçoado qualquer um, mesmo que seja um anjo ou nós mesmos, que pregue um evangelho diferente. Então, por meio da repetição, mostra-se a ênfase. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido visitante, você não deve somente ser alegre. Você deve ser alegre, alegre. A alegria faz parte da vida cristã e nós não somos um povo triste. É verdade que no meio da caminhada pode haver motivos para chorar, mas no meio das lágrimas, enquanto engolimos as lágrimas salgadas, o fazemos muitas vezes em sorrisos. Porque ao mesmo tempo que choramos, temos sempre motivos para nos alegrar. E isto torna-se muito mais verdadeiro, muito mais poderoso, muito mais profundo quando percebemos que é dito por alguém que está em prisões. É aquele que está preso, que está a motivar aqueles que estão livres, dizendo: não desanimem, as minhas prisões não são por acaso, eu não estou preso em vão. Até, na verdade, alegrem-se. E repito, alegrem-se. Então, a alegria cristã é tão forte, é tão presente, é tão central na vida cristã, que até você, em um momento que se espera que você diga: estou triste, é normal estar triste, começa a filosofar sobre a dureza da vida, você torna-se motivador de outros. Alegria. A alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido visitante, deve ser colocada como um alvo, como uma característica central do dia a dia do cristão. Se você não está a viver uma vida alegre e se diz cristão, você não está a viver o cristianismo padrão. Algo está a sabotar a sua alegria. E nós esperamos que você alcance esse estado de alegria plena que é suposto que o cristão viva. Mas o versículo 5 continua. Paulo vai dizer: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. O cristianismo é a fé que se expressa no amor. Ao mesmo tempo que nós somos alegres, expressamos o amor de forma alegre. Quer dizer o quê? Em tudo que fazemos, a alegria e o amor estão envolvidos. Nós não somos um povo rude. Eu costumo dizer assim, que às vezes sim, nós temos que falar coisas difíceis às pessoas, coisas duras, mas o facto da mensagem ser dura não faz de você uma pessoa dura. A mensagem já é dura o suficiente. Você não precisa fazer ela ficar mais pesada com sua dureza. Você é alguém amável com mensagem dura. Faz-me lembrar Moisés. O texto que diz de Números vai dizer que ele era o homem mais manso que já se viu na terra no seu tempo. Mas o que o homem mais manso dizia? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, nem o facto da mensagem que nós carregamos ser uma mensagem dura nos dá permissão para sermos nós pessoas duras. Somos amáveis.
em tudo o que fazemos. Seja nas coisas amargas, como repreender alguém, seja nas coisas doces, como abraçar alguém. O amor está expresso em tudo. É amoroso dizer que alguém está a caminho do fogo do inferno e que precisa se arrepender e ver beleza em Cristo. E quando nós fazemos isso, não fazemos como quem está com vontade de que esta pessoa arda no inferno. Fazemos com uma postura amorosa de querer ver a pessoa em Cristo. Então o amor banha a prática cristã. E é um amor em alegria. Então, meu querido irmão, minha querida irmã e visitante, nós devemos ter como alvo da vida cristã uma vida banhada destes sentimentos. Alegria e amor. Em tudo o que fazemos. É difícil? É. E é por isso que é um mandamento. É por isso que Paulo tem que exortar a estes crentes em Filipe para serem assim. Porque eles, de forma natural, têm a tendência a abandonar este estado. Mas eu digo a vocês também, alegrem-se e façam tudo com amor. Agora, isto tudo é feito à luz das verdades do Santo Evangelho, e uma dessas verdades é que o Senhor voltará em breve. O tempo é curto, não é tempo para o nosso Senhor voltar e nos apanhar a fazer coisas sujas e imundas como servos irresponsáveis. Por isso, o final do versículo 5 vai dizer assim: lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Outras versões vão dizer que o Senhor está próximo. Então, a ideia aqui não é meramente que o Senhor está próximo, no sentido assim, enquanto eu vivo, o Senhor está comigo. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está comigo. É verdade que Deus é omnipresente e Ele está presente dentro até do crente no momento em que ele vive o seu cristianismo. Mas a ênfase aqui é: estamos em épocas más. É hora de viver como se fôssemos cidadãos da luz, porque é o que realmente somos, e não viver nas trevas, em ódio, em desavenças, porque nos versículos anteriores que eu não incluí na pregação, ele até chama algumas irmãs à reconciliação, a não viverem uma contra a outra, mas deveriam viver em harmonia, porque o Senhor vem. E Ele quer encontrar a sua igreja fiel, limpa, vivendo alegre em amor. Toda a glória seja dada a Deus, que é capaz de nos levar com alegria até sua presença gloriosa. Então vamos lá, Judas 1:24. Vamos continuar, versículo 6. O que é que não deve fazer parte? É verdade que nós ainda não acabamos de descrever os sentimentos que norteiam ou que banham a vida cristã, mas aqui no intervalo Paulo nos alerta, ou alerta aos crentes em Filipe em primeira instância, sobre que tipo de sentimentos não deveria fazer parte do coração do cristão. O versículo 6 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Ou seja, a ansiedade, a preocupação é algo que caracteriza a vida do incrédulo. O próprio Jesus disse isso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Cabe a cada dia o seu mal. Cabe aos gentios, aqueles que não têm a Deus, ficarem preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Quer dizer o quê? A vida sem Deus é tendenciosa à preocupação, a viver preocupado com o amanhã. O que será de mim? Será que eu estarei vivo? Será que eu estarei saudável? Será que terei salário? Tudo isto, se você vive nesta nuvem de preocupações baseadas nas incertezas do amanhã, você não está a viver de forma plena o que Paulo e Cristo, acima de tudo, esperavam de um cristão. A vida tem muitas incertezas, mas nenhuma dessas incertezas é justificativa para você viver como um preocupado, como um ansioso. Mas pastor, eu estou nessa situação. Mesmo agora que o pastor está a falar, eu não sei lá em casa vamos comer o quê? O que é que eu faço? Então Paulo está meramente a dizer assim: você que está preocupado, vire-se. É contigo. Você que não sabe ser cristão como nós, os elevados, eu tenho que dizer uma coisa. Quando Paulo diz não se preocupem, ele não diz que a preocupação não pode visitar o coração de um crente e tentá-lo a fazer do seu coração a sua casa. Mas quer dizer que o crente, quando é colocado cara a cara com a preocupação, ele é chamado a fazer alguma coisa. O texto vai dizer assim: em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Ou seja, a solução para não sermos como os ímpios é olhar para o Deus que os ímpios não têm. Nós respondemos falando com Deus, dizendo: Senhor, eu estou ansioso, eu estou preocupado, toma as minhas preocupações, porque eu não sei o que terei amanhã, mas eu sei o que já tenho desde ontem, a Ti.
Eu já sou grato pelo que já fizeste. E uma das coisas que Deus já fez é oferecer-se ao seu povo como uma companhia presente. Foi Ele que disse: estarei convosco até ao fim. Haverá pão amanhã? Posso garantir como pastor? Não. Mas haverá Cristo amanhã. E de onde é que vem o pão? Vem dele. Agora, aqui não é uma ideia tipo, já que Cristo está, todos vão ter pão. A questão é, Senhor que dá pão está comigo. Então, em outras palavras, o cristão sim, ainda tem o pecado que resta. E esse pecado que resta em sua natureza humana pode arrastá-lo a tentações de viver preocupado. Estamos em tempos difíceis, meus queridos irmãos, irmãs e visitantes. Todo mundo aqui tem suas dificuldades. A situação financeira de todos nesta sala aqui são terríveis. Ou grande parte. E temos muita coisa para nos preocupar. Mas agora o que vamos fazer? Vamos dizer, não. Eu estou curado em nome de Jesus. Não, mas você está doente. Não, mas eu tenho fé. Estou curado em nome de Jesus. A solução que Paulo apresenta não é uma demência. Não é uma mentira cósmica. Não é mentir para os seus vizinhos, os próximos, o universo e a Deus, mas é ser sincero. É dizer, estou preocupado. Preciso disto. Preciso daquilo. Ou seja, o cristianismo não é como alguns fanáticos tentam fazer parecer. Nós não temos palavras mágicas. Temos um Deus presente, que está pronto para ouvir as nossas preocupações. Então, o meu convite a você é, cristão, você é chamado a viver alegre, a viver em amor. Mas há coisas que lhe tentam ficar preocupado. Sim, eu admito. Mas vá orar. Vá falar com Deus. Vá dizer àquele que tem o mundo nas mãos que você não tem certas coisas em suas mãos. Diga àquele que tem tudo nas mãos que você não tem pão. Diga a ele que você não sabe o que será do seu amanhã. E ele vai cuidar de você. E os seus efeitos, a resposta à oração de Deus, nem sempre é uma mudança que lhe dá o pão que você não tem. Mas uma coisa é certa, de acordo com o versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Ou seja, eu não sei se o pão vai voltar logo amanhã, mas eu sei que há de entrar uma paz, junto daquela gratidão, que vai se juntar ao amor e à alegria e vai ser característica de sua vida. Então lá está você, que estava preocupado há alguns minutos, mas entrou para orar e disse, Senhor, eu preciso disto, preciso daquilo, estou preocupado com isto, estou preocupado com aquilo, a minha família me pressiona para eu me formar, mas eu tenho mais caudas que qualquer animal selvagem, cadeiras para trás. O que eu faço, Senhor? Vai orar. Amanhã, logo a seguir, você vai receber uma mensagem aprovado? As notas no SIGA vão ser miraculosamente introduzidas? Não. Mas uma paz que excede todo entendimento vai invadir o seu coração. E a sua mente e seu coração vão ser guardados em Cristo. Guardados de quê? Da vida dos ímpios. De um coração desesperado, preocupado, não descansado. Os sentimentos que banham então a vida do cristão, junto da alegria e do amor, é aquela gratidão pelo que Deus já fez. E esta paz que excede todo o entendimento. É a tal paz que Jesus disse. No mundo, vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou de uma paz que o mundo não conhece. Por quê? O mundo se preocupa e não ora. Mas você se preocupa e ora. E na hora de Deus, uma atuação de Deus invade o seu coração e sua mente e o protege de ter pensamentos ímpios. Então Deus não existe. Então essa vida não é nada. Então talvez o seu coração e a sua mente já tenham sido invadidos por esses pensamentos. Por isso a sua vida cristã não é banhada de alegria. A sua alegria, o seu amor foi minado. A sua gratidão foi minada porque você não se guardou em oração. Preocupou-se, mas não orou. Preocupou-se, mas não falou. Preocupou-se, mas não buscou. E está igual aos ímpios. Ainda vamos a tempo de mudar essa situação. Agora, vamos continuar. Versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Agora ele vai falar da prática. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Aqui Paulo exorta a igreja a ficar concentrada.
Concentrada em tudo que é de acordo com o caráter de Deus, tudo que é do alto, como ele vai dizer em Colossenses. Pensem nas coisas do alto, em tudo que é nobre, em tudo que é puro. Mas não tudo que é nobre e puro de acordo com a TVM, a Soico Televisão, a Zap, ou sei lá qual é outra fonte, o Instagram, o TikTok. Não é isso. É de acordo com as coisas do alto. E temos acesso às coisas do alto por meio da Bíblia. Você não tem a sua mente mergulhada nas mesmas coisas que os ímpios preocupados estão mergulhados. Por quê? Porque você tem uma oração e uma mente concentrada. Então, o crente não é um distraído. Como disse alguém, mente vazia é oficina do diabo. Mas veja só o que você tem para ocupar a sua mente. Talvez as derrotas consecutivas com o pecado seja porque a sua mente está consecutivamente vazia. Concentre-se. Concentre-se nas coisas puras. Concentre-se no que é bom de fazer. Ou seja, ser crente não é somente parar de fazer as coisas sujas, mas é ter a mente invadida pelo desejo de fazer as coisas puras. Se eu lhe perguntasse qual é a coisa pura que você gostaria de fazer que não consegue, se você para pensar, tem que buscar por uns minutos, mostra que você não se concentra nessas coisas. Esteja tão concentrado nessas coisas que se alguém chegasse no milésimo de segundo, você diz. Por quê? Porque essas coisas enchem a sua mente. E você está sempre concentrado no que é puro, no que é amável, e busca essas coisas. Que traço de Jesus falta em você? O que é que você precisa ser que ainda não é? Concentre-se nisso, busque isso, e não fique com mente vazia. Lutero uma vez disse uma coisa muito engraçada. Disse assim, você pode não conseguir impedir que um passarinho defeque em sua cabeça, mas você pode conseguir impedir que ele faça um ninho. Isso é interessante, porque é verdade que um pensamento ali invadir sua mente, passar de raspão que não presta, você até pode não conseguir evitar. Agora ele a passar, você diz, vem cá, senta um pouco, vamos dialogar. O problema é que você tem dado muito tempo a coisas impuras e elas têm sido o foco da sua concentração. E por tabela, a sua mente e o seu coração não ficam guardados em Cristo. A preocupação invade e você fica não alegre, não amável, não grato. Mas ele continua. Ele diz, versículo 9. Aliás, ainda no versículo 8. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Se alguém pusesse um slide, data show, dos seus pensamentos aqui. Tá! Você diria, uau, projeta, pastor, projeta. Porque o texto diz, pensem no que é excelente e digno de louvor. Deixa eu confessar uma coisa. Ninguém tem uma mente tão limpa que nem por um milésimo de segundo passam coisas sujas. Ok? Mas estamos a falar que ter uma mente que habita nessas coisas já é problemático. Versículo 9. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. Aqui nós vemos a importância, em primeiro lugar, dos apóstolos, em segundo lugar, de liderança. De maneira primária, nós devemos dizer que nós devemos fazer tudo o que os apóstolos falavam, ensinavam e faziam. Então, quando nós falamos de prática cristã, é a imitação da fé e prática dos apóstolos. Mas também, se nós queremos bons líderes cristãos, esses líderes devem ser dignos de ser imitados não somente com o que ensinam, mas também com o que fazem. Por isso aquele ditado popular, muitas vezes, que diz assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É do mundo e não da igreja. Na igreja importa, sim. Muitos dizem assim, pastor, eu vou continuar naquela igreja, eu sei que tem muitos erros, é verdade até que o pastor é adúltero, rouba o dinheiro da igreja, mas o Senhor lhe julgará. E você vai imitar alguém. Então, importa quem você vê. Porque você vai ser como aquele que você vê. Por isso nós vemos uma coisa, os apóstolos de hoje também estão a ser imitados. Veja os púlpitos. Púlpito de vidro, lá atrás com escadas, às vezes a foto dele, a passear sem ler a Bíblia, com o microfone. Um está a imitar ao outro, tanto no ensino como na prática. Por isso, não somente o que falam fica igual, mas até a aparência da sala de culto. Então, importa quem você escuta. Importa o que essa pessoa diz e o que essa pessoa vive.
Então devemos ser imitadores da doutrina dos apóstolos e da vida dos apóstolos. É verdade que todos somos pecadores e eu não estou aqui a querer colocar a barreira tão em cima que está a dizer assim, se o pastor não for como Jesus, abandona a igreja. Porque aí não teríamos nenhum pastor, não é? Mas há pecados e pecados. Uma coisa é dizer o meu pastor peca, outra coisa é o meu pastor vive em pecado. Então, a prática cristã é centrada num pensamento nas coisas puras, baseada na doutrina dos apóstolos e na prática cristã saudável. Uma vida saudável que é reflexo do ensino. A ortodoxia, ensino correto, dá luz à ortopraxia, a prática correta. Agora, qual é o relacionamento que estes cristãos que vivem desta maneira têm uns com os outros? Versículo 10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Aqui Paulo começa a falar do relacionamento entre crente e outro crente. Ou seja, eles não ficavam como monges, num monte. Está a fazer o quê? Estou aqui sozinho, isolado, pensando no que é puro. Enquanto medito, olhando para as nuvens. Quanto tempo pretendo ficar aí? Anos. Me dedicando ao Senhor, contemplando o universo, vivendo de forma pura. E as outras pessoas, não sei delas, porque o meu coração está voltado. A perspectiva bíblica de pureza inclui o outro. Imaginem se Jesus tivesse a mesma postura que estes. Lá está ele contemplando a criação no seu trono, dizendo, uau, é tão bom estar aqui, sendo puro. O que seria dos seus pecados? O próprio Cristo primeiro voltou-se para os pecadores, abandonou o seu conforto para amá-los. Por que ele haveria de exigir do seu povo menos do que isso? Ele quer que também você tenha uma vida cristã, pensando no que é puro, imitando os apóstolos, e os apóstolos, como Paulo, estavam presos por causa dos eleitos. Você deve ter preocupação com o outro, que tem preocupação com Deus. Agora, veja só o que ele diz no versículo 10 mesmo. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Repare que nós dissemos que um dos sentimentos que banha a vida cristã é a alegria. E uma das causas da alegria são os irmãos. Então talvez, deixa-me pensar, talvez você não esteja a ter uma vida alegre porque você tem motivos para estar alegre, talvez reduzidos. Você deveria se alegrar porque há irmãos que se preocupam consigo. E só que você nem gosta de irmãos, né? Talvez você é o tipo de pessoa que diz assim, sabe, pastor, eu não sou esse tipo. Sabe, pastor, eu sempre fui uma pessoa, como é que se diz? Introvertida. Também vai ficar intropreocupada, introisolada, introtriste. Por quê? Porque ter outros que se preocupam conosco também nos dá alegria. E Paulo aqui está alegre no Senhor por causa dos outros que se preocupam com ele. Agora veja só também o que ele diz no versículo 1 desse capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Ou seja, uma das coisas que nos deixa alegre é saber que não somos malucos sozinhos. É triste você ter a família apertar o seu pescoço, o patrão achar você exagerado, os colegas da faculdade não entenderem você e você ainda está isolado. Você precisa de alguém que diz assim, como é que está aí a luta? Alguém que lhe abraça, que é do mesmo gênero de preferência. Alguém que lhe olha nos olhos e diz, lembre-se o que a palavra de Deus diz. Então ter saudades de igreja é ter saudades do povo de Deus, porque a nossa alegria, o nosso amor, a nossa gratidão inclui os outros. Eu sou grato a Deus pela vida de todos que vêm à comunidade. Eu sou grato. Às vezes houve uma irmã que num dia de aniversário, a querer falar para outra, disse assim, às vezes eu paro e penso, depois disse o nome da irmã. E é isso mesmo. Ser cristão é amar Jesus e o seu povo e se alegrar com o povo de Deus e gostar de estar com eles. Então nós não temos uma vida cristã de monges isolados em montes. Nós temos um monte de gente para amar. Então, por isso, a cada saudação no início do culto há um nome, há uma história, há um amor, há uma alegria.
que você pode estar a perder estando isolado. Como você vai se alegrar com o irmão que venceu o pecado se você nunca fala sobre pecado com o irmão? Como você vai se alegrar pelo irmão que teve uma conquista se você nem quer saber das conquistas do irmão? E mais, Paulo se alegrava porque estes tinham neles preocupação pelos outros. Inclusive por ele. E estou tão alegre por terem se preocupado comigo. E vocês, como são um mimo. Não sei se você já sentiu isso. Você está no meio de uma situação e de repente alguém faz um gesto e você olha para aquela pessoa e diz, por quê? Eu lhe convido a provar disso. E a igreja pode ser um lugar para você provar disso. Então, aquele que quer Jesus tem que querer o povo de Jesus. Imagina, Jesus deixa as 99 para ir buscar a uma ovelha, para ir deixar com as 99 ficarem sem. Sabia disso? Mas enquanto a ovelha está nos braços do Senhor, voltando lá para o aprisco, diz assim, qual é o som da ovelha mesmo? Vou evitar fazer para não cair no ridículo. Mas a dizer, eu não quero ir para lá, Senhor. Sabe, estar contigo aqui já está tão bom, eu não quero ir para lá. Não. Versículo 11. Agora, qual era a ajuda? Era uma ajuda financeira, era uma ajuda para cobrir necessidades. Ele vai dizer assim no versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Ou seja, a minha alegria por vocês terem me ajudado, não é por causa da necessidade em si que vai embora. Porque eu já estou habituado a essas coisas aí. Sei viver na necessidade e também na fartura. Então, Paulo não tem aquela coisa que diz assim, eu não aceito necessidade. Eu quebro! Ele trata o momento de necessidade como parte do percurso. Ele diz, eu sei. Sabe, pessoal, a coisa que me está a alegrar não é o momento de necessidade ter sido substituído por um momento de fartura. Porque eu já estou habituado a esses ciclos da vida. Um momento à necessidade, outro momento à fartura. Mas o que me alegra é que vocês têm esse tipo de coração. Vamos lá. Aprendi o segredo. É um segredo. Vamos lá, segredo da vida. Vamos agora revelar o segredo da vida cristã. Hein? Você gosta, né? 3 passos para dizer, hoje vamos lá. Um segredo para viver a vida cristã, né? Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Falamos que pode tudo, o que o cristão é capaz de fazer em todas as circunstâncias, né? Então já está a começar a entrar aqui. Em qualquer situação eu aprendi algo. Okay. A viver como? De estômago cheio ou vazio? Com pouco ou muito? Ele aprendeu o segredo para viver com o estômago vazio ou cheio. Quer dizer que para o apóstolo Paulo, a vida é baseada em perceber o segredo, não para eliminar as fases com o estômago vazio, mas para aprender a lidar tanto com o estômago vazio ou cheio. Vamos lá. 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu pensei que este versículo estava a falar de conquista. Porque do jeito que alguns colocam, eu estava a pensar em desistir, mas eu me lembrei, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O emprego, você pode. Tirar a doença, você pode. Então, poder todas as coisas pode ser visto num sentido ativo, ou seja, que você se levanta para conquistar. Ou num sentido passivo, onde você é capacitado para suportar. Qual dos dois aqui está a ser falado? Será que Paulo está a falar, eu sei todas as coisas, aprendi no momento de fome a ir buscar comida? Não. Ele está a dizer, aprendi a viver, o segredo da vida. O segredo de viver com coisas ou sem coisas. Você pode todas as coisas. Sabe o que você pode em Cristo? Você pode suportar todas as coisas. Então, o sentido aqui é ser capacitado para suportar o que vier. Cristo é capaz de lhe fortalecer na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença. É incrível que esses votos são repetidos até no casamento, né? Estarei contigo na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Mas quando vamos fazer aliança com Cristo, só aceitamos um lado. Estarei contigo na riqueza, na saúde,
dizer, a vida tem altos e baixos. Mudam as circunstâncias muitas vezes. Ricos ficam pobres, pobres ficam ricos, mas Deus permanece Deus. O segredo para estar sempre contente nessas situações é pegar a preocupação e levar em oração. Ser grato pelo que Deus já fez. Não tenho algo no estômago, mas tenho Cristo no coração. Sei suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque mesmo na falta de coisas, Cristo que me fortalece está. Você pode todas as coisas. Então deixa-me dizer agora, lhe motivar um pouco. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido visitante, você pode todas as coisas. Se você está a passar fome, você pode suportar mais tempo na fome em Cristo Jesus. Se você está a passar por abundância, também pode suportar. Mas agora, pastor, será que há dificuldades em suportar a riqueza? Ah, sim. Porque ele teve que aprender os dois estados. Cada um tem os seus desafios. Lembrem-se da oração de Agur, em Provérbios. Ele diz, não me des nem riqueza, nem pobreza. Para que, na pobreza, pela fome, eu não seja tentado a roubar e manche o teu nome. E para que na riqueza, eu não fique arrogante e diga, quem é o Senhor? Então, para contentar-se em Cristo, você precisa estar pronto para suportar riqueza e pobreza, porque tanto a pobreza como a riqueza podem pôr em causa a sua confiança e dependência em Cristo. Então, vamos chamar isso de contentamento incondicional. Nós temos que ficar contentes em Cristo, independentemente das circunstâncias. Às vezes, o contentamento é minado porque a pobreza chegou. Mas às vezes, o contentamento em Cristo é minado porque a riqueza chegou. E você começa a ser tentado a ficar contente com a conta bancária. Acontece aquilo que acontece com alguns irmãos, né? E assim, estou doente, pastor, mas estou calmo em Cristo. Você diz, estás calmo em Cristo. Tá bom. É um irmão forte. Sabe qual é o Cristo dele? É o saldo do M-Pesa. Ele está convicto. Não há receita médica que eu não vou pagar. Não há operação que eu não vou pagar. Não há viagem ainda que eu não raspo. Estou confiante no Senhor. Veja então, como no cenário de riqueza, a confiança saiu do Senhor para o dinheiro. E parece que a pessoa está calma, enquanto já abandonou a confiança no Senhor. Tem um contentamento circunstancial. Outros, a pobreza é que causa isso, né? Ficou pobre, já não tem dinheiro, já começou a murmurar, já não consegue ficar alegre. Paulo está a dizer, eu aprendi. Está a ver aqueles sentimentos que banham a vida cristã que já vimos atrás? A eles permanecerem ali com a paz que excede todo o entendimento, sendo pobre ou rico. Você pode todas as coisas cristãs. Houve chuvas em Maputo, você pode suportar. Você pode começar a cantar um hino com a água na cintura. Você pode todas as coisas. O cristianismo é capaz de lhe capacitar até o ponto de fazer essa coisa miraculosa. Enquanto você atravessa o seu bairro cheio de água, você está a cantar um louvor. Por quê? Há uma paz que excede todo o entendimento que não é condicionado à presença de água ou não presença de água no seu bairro. Com a água a gotejar do teto, falta de comida no prato, lá está a irmãzinha a louvar. Num carrão, está lá a louvar. Por quê? Aprendeu o segredo da vida. Um contentamento independente das circunstâncias. Então, eu sei que era versículo favorito de alguns. Talvez na hora em que você não está com emprego, você diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você está a pensar em quê? É ir buscar emprego e conseguir, né? Você está a dizer que este versículo lhe dá certeza que você não vai somente buscar, você vai conseguir, porque você pode... Não, muda um pouco a perspectiva. Diga assim, estou desempregado e posso suportar o desemprego em Cristo que me fortalece. Força aos desempregados. Tá a ver? Então vamos lá. 14. Mesmo assim, mesmo eu tendo este tipo de coração, ou seja, antes de chegar à oferta de Epafrodito, eu estava calmo, na paz do Senhor, alegre na cadeia. Chegou a oferta, calmo, alegre no Senhor, mas só com um pouco mais alegre, mas nem é por causa da oferta. Porque até já estava habituado a ficar com fome. Para mim já era uma coisa que já dominava. Mas o que é que te alegra então, Paulo? Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando.
Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Ou seja, Paulo deixa claro, porque a falar assim, dizer, epá, estou muito grato pela oferta, até nem a primeira vez, quando preguei aí para vocês, vocês me ajudaram, saí para Tessalônica, me ajudaram. Ei, mas atenção, não estou a pedir mais ofertas. Então o que está a fazer, Paulo? Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. O que alegrava Paulo não era o facto deles estarem a ajudar a ele, mas era o facto deles terem um coração que se preocupa com o próximo e ajuda. Porque aí mostra que o trabalho de Paulo foi bem sucedido. O pastor se alegra porque tem uma igreja que apresenta frutos do Evangelho. E a generosidade é um deles. A igreja não fala que ama e que se preocupa, age como quem ama e se preocupa. E isso dá certeza ao apóstolo que mesmo que ele morra, vai ficar uma igreja viva. E outros crentes que passam por necessidades vão também ter as suas necessidades supridas. Então Paulo está a esclarecer, não é por causa de mim, mas é por causa do que vocês agora mostram que são. Uma igreja madura, que não precisa de ser babada por mim para apresentar bons frutos. Vocês apresentam a Deus sacrifícios de aroma agradável, obras agradáveis. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Com isso, nós temos que dizer o seguinte, meus queridos, como tínhamos dito, como objetivos desta pregação, há sentimentos que banham a vida do cristão. A alegria, o amor, a gratidão, a paz que excede todo o entendimento, banhada de oração. O contentamento, não baseado nas circunstâncias. Isso é o estado padrão do cristão. Deveria ser. O que é que não faz parte? A preocupação, a agitação, a ansiedade, como se Deus não existisse. E você pode tudo. Você pode continuar deste jeito. Você pode continuar alegre, mesmo que as circunstâncias mudem. Você pobre ou rico, alegre. Porque o Cristo, que é a fonte de nossa alegria, é o fator comum enquanto as circunstâncias mudam. O emprego foi, Cristo ficou. O emprego veio, encontrou Cristo lá. Ou seja, você pode todas as coisas porque o Cristo que nos fortalece em meio a todas as coisas não muda e não se move. Aprenda isso. Aprenda isso. Por isso a igreja não está desesperada. Muitas vezes nós dizemos coisas que põem pessoas a colocar a sua alegria em espera. Às vezes nós colocamos as coisas dessa maneira assim. Dizemos assim, você que não tem casamento, aguarde no Senhor, você vai ter casamento e vai se alegrar. A ideia deste tipo de discurso é mais ou menos assim, agora até você tem razão de estar triste, mas há de vir um momento em que você vai poder se alegrar. Paulo está a dizer não. O cristão está alegre pelo que já tem em Cristo Jesus, pelo Cristo que já tem. Está vendo, não? E depois, quando a circunstância muda, ele luta para a mudança da circunstância não fazer ele perder o foco. Ele continua com a mesma base da sua alegria. E eu espero que nós percebamos isso. Que você pode tudo em Cristo Jesus. E se você já estava a pensar em desistir da fé porque os anos de solteirice estão extensos, você pode todas as coisas em Cristo que lhe fortalece. Se você já estava a pensar em ir a um curandeiro e ver se há um problema na sua vida, porque tanto tempo sem dinheiro, só pode haver um espírito a sabotar, né? Você já queria abandonar os princípios cristãos e ir lá quengar. Você pode todas as coisas. Você pode suportar mais um ano em desemprego. E você que por causa da abundância já estava para abandonar a fé, para ir a Gandaia, a Havaí, a Dubai. Você pode suportar essa riqueza toda em Cristo e usá-la como
generosidade. Talvez aquele irmão que não tem o que comer, o seu dinheiro para Dubai, né? Que tal? Vamos orar. Vamos orar dizendo, Senhor, eu te agradeço porque agora eu sei que eu posso todas as coisas. O que vai parar você? Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem profundidade. Vamos lá acrescentar, nem emprego, nem desemprego, nem casamento, nem solteirice. Nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Você pode tudo. Aí chega, irmão puto, você pode suportar todas as coisas. Lá no teto, a ver as águas, você meditando no dilúvio. Vamos orar por isso então. Vamos dizer, Senhor, ajuda-me a não ser ingrato, a ter uma vida baseada naqueles sentimentos que falamos aqui, né? Aquela paz, onde está? A alegria, onde está? Você está triste por quê? Levanta-se, erga-se, lembra-se, você tem Cristo. Falta de pão? Pode ir, pode voltar, mas você tem Cristo. Vamos dizer, Senhor, ajuda-me a aguentar, a suportar a fase em que eu estou. Se você está numa fase da abundância, já está a ver as tentações, né? Diga, Senhor, eu sou capaz de suportar, porque Tu me capacitas. E se está a passar pela fase de falta, também diga, Senhor, eu sou capaz de suportar, porque Tu estás comigo. E que Deus nos ajude. E quando a preocupação subir, ore também, Senhor, por favor, eu tenho falta disto. E receba a paz que o mundo não conhece. Oremos por isso.